Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso Papo de Pandemia, né? Que é o nosso projeto que a gente realiza aqui toda semana. Nessas últimas semanas a gente sofreu aí algumas questões de continuidade, mas estamos aqui de volta. Essa semana a gente está com 2 lives, né? Hoje, excepcionalmente, segunda-feira, a gente está fazendo uma live aqui, abrindo essa live de hoje, para falar sobre diabetes, porque no sábado, né, dia 14 de novembro, foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Então, hoje a gente está aqui com a nossa live. A gente tem hoje 3 convidadas especiais, gente. Uma, daqui a pouco, ela está entrando aqui para participar com a gente aqui desse papo de pandemia. Então, quero dar boa noite a vocês, né? Obrigada por estarem aqui. Quem puder, por favor, que estiver entrando aqui no nosso chat, dê um feedback para a gente, para saber se a nossa imagem, nosso som está chegando bem para vocês. Né? O Papo de Pandemia é a série de lives do portal Vida e Ação, que é voltado para a saúde, bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade. Né? Eu agradeço a quem puder entrar aqui e falar com a gente se está aí recebendo bem as nossas imagens. Ah, está aqui. Obrigada, Ellen. Boa noite. Boa noite, Ellen, aqui. Está entrando já na nossa live. A gente teve um pequeno atraso aí para poder entrar. Estamos com uma convidada que já também vai estar aqui junto com a gente. E eu já vou apresentar aqui as nossas convidadas. Eu queria conversar aqui com vocês, explicar para vocês o que é, né, na verdade, o nosso Papo de Pandemia, né, o nosso projeto que a gente começou em março desse ano. Opa, eu acho que ela já está voltando aqui, gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui a doutora Isabela, porque eu acho que ela está de volta aqui. Ah, não voltou, mas ela está voltando. Ela está com problema de sinal e já está aí voltando para participar aqui da nossa live. Bom, gente, quem estiver entrando, então, por favor, dá um feedback para a gente. Ah, está aqui o Kleiber Finterman. Olha, só tem um jornalista hoje aqui participando com a gente. Ó, Ellen Genúncio, jornalista. Kleiber Finterman também, jornalista. Bom assunto, audiência garantida até às 21 horas, com certeza. Obrigada, Kleiber, de estar aqui participando com a gente da nossa live de hoje, acompanhando a gente aqui, né? Por favor, deixem aqui também, né, no chat as suas dúvidas ou perguntas, que a gente vai ler, procurar aqui ao longo da nossa conversa, ler e passar aqui para as nossas convidadas responderem. Bom, eu sou Rosane Macedo, eu sou jornalista, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. O Papo de Pandemia, ele foi criado em 5 de junho desse ano, quando a gente completou 4 anos, né? O site completou aí 4 anos de atividades em plena pandemia, então a gente resolveu, para se aproximar mais do nosso público e interagir, enfim, de uma maneira aí mais leve, mais descontraída, né, nesse período, vir aqui para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, no nosso Instagram também, realizar nossas lives, né, para trazer aqui especialistas de diferentes áreas da medicina e diversas outras áreas de saúde. Nós já tivemos aqui mais de 40 renomados especialistas participando desse nosso bate-papo, e até agora tem sido um sucesso nosso projeto Papo de Pandemia. Bom, chega de enrolação, vamos entrar aqui, vou entrar logo no nosso tema e apresentar nossas convidadas. Eu estou aqui esperando ainda a doutora Isabela Calil participar com a gente, mas ao longo dessa semana a gente está aí com uma série de matérias no nosso site falando sobre diabetes, por conta, né, do Dia Mundial de Combate ao Diabetes, no dia 14 de novembro. Para participar, então, dessa 25ª edição do Papo de Pandemia, a gente tem aqui 3 convidadas especialíssimas. A doutora Isabela já vai entrar e eu quero apresentar para vocês aqui a doutora Jacira Karacic, que ela é endocrinologista, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, que é a SBEM São Paulo. Muito obrigada, doutora Jacira, de ter aceitado o nosso convite, de participar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, viu? E olha, quero apresentar para vocês aqui também a nossa querida Sheila Vasconcelos, ela que é jornalista, ela é diabética, ela é influenciadora, gente, ativista em defesa das pessoas com diabetes, e ela também atua como vice-presidente da Associação de Diabéticos da Lagoa, a ADILA. Obrigada, Sheila, de aceitar estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Vamos ver se a gente leva informação sobre diabetes hoje à noite aí.
Com certeza. E a Sheila vai contar para a gente, que ela passou um sufoco, viu? Ela, recentemente, ela acabou de sair de um quadro de Covid. Ela vai contar para a gente aqui como é que foi ela ter passado por isso. Fiquem ligados aqui para vocês acompanharem com a gente esse bate-papo. A gente tem mais uma convidada, que ela está com problema aqui técnico, mas já vai entrar. Ela é a doutora Isabela Calil, que ela é médica assistente do Ambulatório de Obesidade e Transtornos Alimentares do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capiglione, o IED, aqui no Rio de Janeiro. É uma referência aí no Sistema Único de Saúde para tratar pessoas com obesidade e problemas decorrentes, problemas endocrinológicos de toda a espécie e principalmente diabetes, né? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer vocês por aceitarem nosso convite, de participarem aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer ao pessoal que está entrando aqui na live hoje. Eu acho que é um tema que interessa muita gente, porque quem não é diabético ou não está pré-diabético, conhece alguém que está diabético, que se tornou ou está perto de ter um diagnóstico de diabetes, está muito preocupado. Então, por favor, quem estiver entrando na nossa live, se puder, compartilhe também com amigos, com familiares, enfim. Estamos aqui, olha... Bom, então já falei da Ellen Genúncio, que está aqui participando com a gente, né? Som 10, ótimo. O Kleiber, como eu falei. Temos aqui a Maria Nazaré Barcelos. Obrigada, Nazaré está aqui prestigiando a gente. A Nazaré já foi uma das nossas convidadas aqui no Papo de Pandemia, logo no início. A Soraya também está aqui com a gente. Muito obrigada, Soraya, nova colaboradora também do Portal Vida e Ação, está aqui com a gente. Obrigada, Soraya. A Rayane Sodré, obrigada, Rayane. Boa noite, tema muito importante. Obrigada por compartilharem conhecimento. Muito obrigada a você de estar acompanhando aqui com a gente. Né? Muito importante a conscientização sobre o problema. Isso mesmo, Nazaré, tem muitas pessoas com muitas dúvidas. Que bacana aqui, Neuza Fernandes, esclarecedor. A Débora Salvador, Débora, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite. Neuza Fernandes falando que é ativista e guerreira, Sheila, legal. É minha prima, tá? Ah, que legal, tem uma torcida aqui então, que ótimo. De Salvador, direto de Salvador. Bacana. Nair também está aqui, a Nair Rei. Ô, Nair, obrigada, boa noite. Solange Ferma, excelente tema, parabéns. E a Tereza Travares também elogiando, Tereza que também é jornalista, elogiando aqui, Tereza, ótima escolha do tema. Muito obrigada, viu, gente? Vamos tocar aqui, então, o nosso papo de pandemia. Eu queria, enquanto a gente espera aí a doutora Isabela entrar, eu quero falar para vocês um pouco dos números, né? A gente tem números aí realmente que são preocupantes em relação à diabetes, não só no Brasil, como no mundo, né? A diabetes, a gente sabe, é uma doença silenciosa, ela apresenta sintomas quando já está geralmente em fase mais avançada, né? E o diabetes mellitus, ele é considerado um dos principais desafios de saúde pública que mais crescem nesse século. A doença atinge mais de 10% da população mundial e já é apontada como a quarta maior causa de morte no mundo. Todo dia a gente tem dados novos aí sobre diabetes, então é difícil a gente acompanhar tudo. Ao longo dessa semana a gente está com uma série de matérias no site falando sobre isso e espero que hoje a gente consiga esclarecer aqui as dúvidas de todo mundo. São 463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos que estão vivendo com diabetes hoje, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes, o IDF, na sigla em inglês. É a instituição, né, que mapeia a dimensão da doença em 138 países a cada 2 anos. E segundo a IDF, a estimativa é que até 2030 a gente vai ter 578 milhões de pessoas diabéticas em todo o mundo. Né? Opa, estamos chegando aqui, a doutora Isabela Calil está voltando para a live. Obrigada, doutora Isabela. Desculpa, foi um acidente aqui que a gente não conseguiu resolver em cima da hora. Tranquilo, acontece isso e, enfim, vamos tocar. Como eu estava falando aqui antes, eu já tinha feito até uma breve apresentação sobre você, doutora Isabela. Estava explicando aqui que você é médica assistente do Ambulatório de Obesidade e Transtornos Alimentares do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia aqui no Rio de Janeiro, o IED-RJ, que é uma referência aí no SUS. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutora Isabela, participar com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, eu estava aqui introduzindo esse assunto e falando de alguns números, né,
mundiais e agora trazer um pouco do cenário brasileiro para a nossa realidade, né, o mapa da diabetes aí no Brasil. Né, a gente sabe que o número de diabéticos brasileiros, ele cresce a cada ano. As estatísticas apontam que o Brasil ele é o país com o maior número de pessoas com diabetes na América Latina, gente. Segundo dados de 2019 da IDF, o país aparece entre os 10 do mundo com mais casos e lidera aí o ranking de prevalência da doença na América do Sul. São 16,8 milhões de pessoas que estão sofrendo com a doença, ou seja, em torno de 11,4% da população brasileira tem fechado o diagnóstico de diabetes. A cada ano a gente observa também um aumento, infelizmente, de óbitos aí causados por alguma comorbidade relacionada ao diabetes, né? Foram 68 mil, infelizmente, no ano de 2018. O Vigitel, que é a pesquisa, né, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde, ela indica que o percentual de pessoas com diagnóstico de diabetes entre as capitais e no Distrito Federal, ele foi de 6,3% em 2010 para 7,4% em 2019, ou seja, está crescendo os casos na incidência da doença. Né? A diabetes esteve, em 2018, entre as 5 principais causas de morte aqui no Brasil, infelizmente. Um dado que chama atenção também em termos mundiais é que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos têm diabetes tipo 1. E aí nossos especialistas hoje até vão poder explicar para a gente aí um pouco o que é o diabetes tipo 1, tipo 2, também que possam esclarecer aqui para a gente. Bom, e a gente sabe, né, que o número crescente de casos da doença está muito relacionado à má alimentação, sedentarismo e ganho de peso, né? Essa epidemia silenciosa carrega um agravante também que é extremamente importante. Quase metade das pessoas que convivem com diabetes sequer sabem que tem o problema, ou seja, a subnotificação da doença ela é absurda, então isso que é o que mais nos preocupa, né? E para falar, então, sobre a relação entre diabetes e Covid-19, riscos de contágio, como se prevenir e cuidar melhor da doença nesse período pandêmico, né, o Papo de Pandemia está trazendo aqui hoje, né, essas 3 convidadas especialíssimas, né, 2 especialistas no assunto, e a Sheila, que já virou especialista também, né, Sheila? Eu especialista da doença, já vira até um pouco especialista, né, dentro da realidade de paciente e de ativista aí dela nesse meio. Né? Bom, então eu queria começar aqui com a doutora Isabela. A doutora Isabela, consegue nos ouvir bem? Eu posso rotear para você. Consegue nos ouvir bem, doutora Isabela? Você acessou o link? Olha, tá entrecortando, mas agora eu ouvi, pode falar. Então, e aí eu estava mencionando aqui, né, os dados mais recentes desse levantamento, que foi realizado Tem um barulho, tem gente falando ao mesmo tempo aí, e a gente não está conseguindo cair. Bom, então eu vou passar a primeira pergunta, então, para a doutora Jacira. Tá? Opa, ela está voltando. Voltou. Agora eu acho que sim, agora vai, hein? Você está no celular agora, né, doutora Isabela? Ela está no celular aqui, está tentando... Oi, eu estou no celular. Você vai ouvir ela? Sim, está tentando aqui Calma aí. entrar na live. Gente, eu vou falar então com a doutora Jacira. Doutora Isabela, enquanto você faz o teste aí, eu vou tirar um pouquinho aqui o seu som, que é para a gente poder prosseguir aqui, enquanto você resolve a sua questão técnica aí de entrar na live, ok? Não sei se você está escutando a gente bem, mas eu vou tirar aqui o seu som enquanto você resolve aí essa questão técnica, e eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Jacira. Doutora Jacira, gente, como eu estava falando, ela é médica endocrinologista e ela é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em São Paulo, a AISBEM. Doutora Jacira, a gente sabe desde o começo da pandemia que pessoas com diabetes, se infectadas, elas podem desenvolver formas mais graves da Covid-19. Queria te perguntar por que isso acontece? Por que a diabetes é um fator de risco para a doença causada pelo coronavírus? E qual a relação, né, entre o diabetes e essas complicações aí, né, causadas
pela Covid-19? Bom, em primeiro lugar, né, eu quero não deixar os diabéticos em pânico, né? Porque, na realidade, a gente sabe que os diabéticos que são mais vulneráveis são aqueles que estão muito descompensados, né? O diabetes, em geral, é uma doença inflamatória, né? Principalmente se está mal controlada. Então, por isso que a gente pede para os diabéticos se cuidarem muito atualmente, tentar manter as suas glicemias em ordem, tá? Porque ela, quando fora do controle, sim, aí é um problema maior. A gente sabe que a mortalidade é maior nos diabéticos que são descompensados, né? E o diabetes, principalmente o tipo 2, em geral não vem sozinho, né? Ele vem com obesidade, que também é inflamatório, ele vem com hipertensão, ele vem com insuficiência cardíaca. A maior parte dos pacientes do diabetes tipo 2 já tem mais idade, né? Em geral, maior cada década que passa, mais pessoas têm diabetes, né? Em cada década a gente vai ter mais diabéticos, né? De vida, cada década mais vivida, né? Então, é por isso também que a gente vê que não é só o diabetes em si, é o diabetes e suas comorbidades que favorecem o processo inflamatório maior do SARS-CoV, né? Que é o vírus que causa o Covid, né? Sim, sim. Bom, então, realmente, isso ocorre em função dessa inflamação sistêmica que a Covid causa, né, no organismo, né, doutora? A Covid vai causar uma inflamação ainda maior, né? Uhum. O diabético, o obeso, o hipertenso, eles já têm uma inflamação maior. E o que vale lembrar também é que o SARS-CoV, ele entra na célula e ele pode causar diabetes, ao que tudo indica, né? Porque em jovens a gente tem visto casos de aparecimento de diabetes tipo 1 por conta pós-Covid, né? Então, também tem esse Isso outro. é terrível. O Covid é um vírus bem sapequinha, ele entra onde ele quer, né? Porque É verdade. Ele em várias células do corpo, não é só aqui ou ali, não é só no pulmão, né? Então, esse que é o grande problema dele. Ele tem receptor no pâncreas, ele tem receptor nos rins, ele tem no pulmão, ele tem no cérebro, no coração e assim por diante. Então, aí que é o grande problema dele. Ele causa inflamação generalizada, né? Sim, sim. E esse é por isso que a gente tem que ficar, né? Tem que ficar muito atento, porque uma vez infectados, pode desenvolver, no caso de quem não está com diabetes controlado, né, doutora? Porque dá para viver saudavelmente com diabetes, desde que mantenha os níveis controlados, alimentação, exercícios, não é isso, doutora? A gente sabe que os diabéticos mais controlados são os que saem melhor do Covid, não é, Sheila? Com certeza, sim. Com ela, né? Porque muitos diabéticos vão ter Covid, mas nem todos vão ter aquele Covid grave. A gente sabe que os pacientes que têm Covid grave, diabéticos, em geral, são aqueles que chegam muito descompensados no hospital, né? Com diabetes pior, né? Mais alto, hemoglobina A1C mais elevado, né? Então, os pacientes descontrolados tendem a ter uma infecção mais severa, né? Certo. Agora, a doutora Isabela, está nos ouvindo bem agora? Melhorou o seu sinal aí? Melhorou. Ah, que ótimo. Eu estava vendo que você estava aí com as auxiliares técnicos aí, eu falei, deixa ela resolver ali o assunto. Então, doutora Isabela, eu queria trazer aqui para a gente, para essa discussão, né, uma pesquisa, né, que foi realizada, né, entre abril e maio desse ano, logo no começo da pandemia, que foi divulgada em julho, né, é um levantamento, né, como eu estava falando, da Federação Internacional do Diabetes. Esse levantamento, ele apontou que os portadores da doença alteraram portadores de diabetes, né, para pessoas com diabetes, alteraram seus hábitos durante a quarentena e que isso causou uma piora nos níveis glicêmicos. 59,4% das pessoas com diabetes no Brasil apresentaram uma variação na glicemia no período aí, desde que começou aí a pandemia do novo coronavírus. Foram 1.700 brasileiros entrevistados e desses, 38,4% responderam que adiaram suas consultas médicas e a realização de exames.
E dos 91% que monitoram a glicemia sistematicamente, a maioria, aí, 59,4%, percebeu que houve alterações, como aumento, ou diminuição, ou maior variabilidade nessas taxas de glicose. Para piorar a situação, a gente sabe, né, todo mundo aí, já independentemente de ser diabético ou não, houve aí um aumento na ingestão de alimentos também, né? As pessoas passaram a consumir mais alimentos, ficaram mais tempo em casa, então houve aí, segundo esse estudo, um aumento na ingestão de alimentos na ordem de 29,8% entre pessoas com diabetes, e o sedentarismo também cresceu entre esse público, né? A maioria, 95%, passou a ficar mais tempo em casa e diminuiu a rotina de atividades físicas, né? E quase 49% aumentaram o tempo em frente à TV e 53% acessaram mais a internet. Então, eu queria perguntar agora, então, para a doutora Isabela. Pelo que a pesquisa mostrou, doutora, a pandemia alterou aí os hábitos das pessoas, né? Pode ter provocado aí um certo relaxamento em relação ao controle da doença, né? Essa mudança de hábitos aí para pior, infelizmente, que a pandemia trouxe. Provocou aí consumo de comidas industrializadas, falta de exercícios, comida demais, com excesso de carboidrato, excesso, enfim, de açúcar também. A gente percebe que as pessoas, para se compensar um pouco daquela ansiedade da pandemia, passaram a consumir mais alimentos com açúcar ou com carboidratos. Isso tudo pode ter contribuído mesmo para uma elevação dos índices de glicemia nesse período do confinamento. Eu queria te perguntar, lá no Instituto Estadual de Diabetes, aqui no Rio, né, que é uma referência no atendimento à doença aqui no estado, o que mudou lá desde que a pandemia começou? Para os pacientes e para os profissionais também, claro, né? Como é que tem sido a prática clínica de vocês por lá agora e como as pessoas podem buscar atendimento? Porque papo de pandemia também é serviço público e as pessoas querem saber, né? Eu queria que você explicasse para a gente como funciona e como vem funcionando o Instituto desde o início dessa pandemia. Rosane, como você falou, realmente teve uma piora no controle de muitos pacientes, né? Nos meses de março e abril e maio, a maioria dos atendimentos lá dentro do IED foi interrompida. Nós mantivemos o atendimento para os pacientes diabéticos e para os pacientes com câncer de tireoide, tá? Que esses não poderiam parar, mas realmente o número de atendimentos diminuiu. E assim, os pacientes ficando mais em casa, porque, por exemplo, a atividade física é fundamental no controle do diabetes, né? Uma dieta saudável, tudo isso faz parte do tratamento, junto com a medicação. Então, vivendo esse momento único, né? Que eu acho que ninguém viveu uma pandemia nessa proporção, assim. As pessoas ficando em casa, quem tinha a rotina de fazer atividade física já diminuiu. Mesmo fazendo em casa, às vezes não consegue alcançar o que fazia antes. A dieta acabou mudando para todo mundo. Incrivelmente, alguns até passaram a comer melhor, né? Mas a maioria passou a comer, como você disse, comidas com mais açúcar, mais gordura, né? O que leva a uma piora do controle glicêmico. E lá no Instituto, a gente atende a uma população de baixa renda e as prescrições de remédio valiam durante 3 meses, né? E a pandemia durou muito mais. Então, alguns ficaram sem receita e pararam as medicações, né? Não tiveram, assim, vou lá pegar uma receita para continuar fazendo o tratamento. Então, o que eu estou observando agora, muitos pacientes bem... Uma coisa curiosa que eu atendi alguns pacientes que estavam bem controlados no início do ano, não teve uma mudança nem da atividade física, nem da medicação e vieram completamente descompensados, né? Que pena. Eu não estou conseguindo. Ela estava falando aqui, eu acho que o sinal dela não está bom, né? A rede dela ali, ela estava falando, né, que no IED
ela percebeu que vários pacientes, né, começaram a chegar com diabetes descompensado. É isso, né, doutora Isabela? Ela está aqui com algum problema aqui técnico com o sinal dela. Bom, vamos prosseguir aqui, daqui a pouco ela retorna e ela retoma o que ela estava falando para a gente. Bom, eu queria agora, então, trazer aqui a Sheila para o nosso debate. Bom, a Sheila, como eu apresentei para vocês, a Sheila é jornalista, ela é diabética, ela é influenciadora e ela é ativista em defesa das pessoas com diabetes, né? Ela tem uma atuação forte ali como vice-presidente da Associação de Diabéticos da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Bom, acho que a doutora Isabela está voltando aqui. Enquanto ela volta, e daqui a pouco a gente chama ela para ela prosseguir com a fala dela. Oi, doutora Isabela, está me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ver. Bom, ela deve estar voltando. Então, voltando aqui, como eu estava falando aqui com a Sheila. Sheila, a gente estava falando aqui há pouco, né, dos números, né, desses dados, dessa pesquisa aí do IED. Um dado preocupante revelado aí nessa pesquisa é que parte dos pacientes relatou dificuldades em receber insumos necessários para controlar o metabolismo. Do total de 64% dos pacientes que obtêm os produtos aí pelo Sistema Único de Saúde, apenas 21% receberam os medicamentos para 90 dias, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. E eu sei que vocês aí, enfim, várias pessoas que atuam nessa área aí em defesa dos pacientes, vocês já vêm relatando há algum tempo, né, alguns problemas relacionados a isso. Essa pesquisa, então, mostrou que faltaram insumos para diabéticos durante a pandemia e sabemos que esse é um problema crônico no SUS. Isso realmente aconteceu? Por quê? Você acompanhou? O que você pode dizer para a gente sobre isso, essa falta de insumos na rede pública? Sheila. O que acontece? Eu participo de vários grupos, né, de pacientes e a gente vem acompanhando a movimentação. Primeiro, o medo de ir no posto de saúde ou numa unidade de saúde, no hospital, para pegar seus insumos, né? Então, muitos adiaram, outros começaram a fazer uma espécie de busca próximo à casa da medicação. Eu não vejo muito relato de dificuldade dos insumos básicos que o SUS fornece, que é a NPH irregular. Eu não tive no Rio de Janeiro esse tipo de relato. Que bom. Mas nós tivemos uma grande dificuldade porque a gente teve a incorporação de um medicamento novo para o tratamento do diabetes tipo 1, né, que é a insulina Novorapid, uma insulina análoga, e esse medicamento a gente sofreu muito porque foi quando ele passou para ser dispensado pela Rio Farms. Então, a gente teve um problema burocrático tremendo na Rio Farms, os pacientes tinham que ir lá e voltavam com pendências no cadastro, então iam 1, 2, 3, aí veio a pandemia, quem não foi, parou, nem pensava em ir, porque não tinha condição de primeiro enfrentar aquele fluxo de pacientes que fica, né, na Rio Farms à espera de medicamento. Então, eu acho que em cima desse medicamento é que teve a maior dificuldade de acesso, tá? Tanto certo. Que as associações que trabalham com acesso aqui no Brasil, tem em São Paulo a ADJ, aqui no Rio a DILA, tem em vários estados, elas se uniram e reivindicaram que essa insulina fosse dispensada não mais na Rio Farms, não mais nos órgãos, nas farmácias estaduais pelo Brasil, mas sim na rede básica. Então, isso já foi uma determinação, uma vitória que nós tivemos. Então, estamos esperando ainda o prazo de normatização disso, mas provavelmente em breve teremos essa insulina, que é mais um recurso terapêutico para os médicos, para poder controlar o diabetes tipo 1 no posto perto de casa. Aí eu acho que a gente vai andar mais alguns passos à frente no tratamento aqui no Rio de Janeiro, né, e no Brasil todo. Tomara, na torcida aí.
Bom, voltando aqui, doutora Isabela, o seu problema, o senhor está com um sinal instável aí de internet. Você quer complementar o que você estava falando sobre o funcionamento do IED nesse período da pandemia, o que você observou na sua prática clínica, que eu gostaria de complementar aqui? Sim, atualmente o atendimento já voltou praticamente ao normal, tá? A gente lá no IED já está atendendo, a agenda cheia, os pacientes já estão fazendo os exames, comparecendo, meio que voltamos ao normal lá. Certo. Então, hoje, enfim, como é que a pessoa faz para ela conseguir um atendimento lá, doutora Isabela? Ela tem que passar primeiro por um posto de saúde, uma clínica da família, ou ela pode bater lá direto? Como é que é? Tem que vir pelo CISREG, né, que é o Sistema de Regulação do Estado. A clínica da família, os postos de saúde, eles têm lá os critérios para encaminhar o paciente para o IED. Chegando lá no IED, ele vai para um ambulatório para o qual ele foi encaminhado, ele vai ter uma triagem, e aí ele vai ser admitido no instituto, e vai fazer um acompanhamento no ambulatório. O meu ambulatório é de obesidade, mas temos um ambulatório de diabetes, para adultos e para crianças. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da obesidade também com a doutora Isabela. Agora eu quero voltar para a doutora Jacira, perguntar para ela aqui o seguinte, doutora Jacira, queria que a senhora explicasse para a gente qual é a importância de manter o tratamento para o controle do diabetes em dia e de não interromper sem orientação médica, né? A senhora poderia falar dessas complicações aí decorrentes do diabetes mal controlado, o que pode causar? A gente sabe que pode causar problemas na vista, problemas cardiovasculares, enfim. Queria que a senhora explicasse para a gente a importância de manter esse controle e o que pode vir daí se a pessoa não controlar o diabetes. Bom, independente de pandemia ou não, o diabetes é uma doença crônica, né? E ela pode causar cegueira, né? Uma das maiores causas de cegueira no Brasil e no mundo, de insuficiência renal crônica, né? Pacientes em diálise, muitos deles são por diabetes, na maior parte das vezes mal controlado, né? A doença cardiovascular, nós temos que lembrar que o diabetes e o coração têm tudo a ver, né? O que mais mata os diabéticos é o coração. As mulheres na meia-idade, então, principalmente, têm que tomar o maior cuidado, estar sempre vigiando as suas glicemias e controlando seus lípidos, né? Colesterol, triglicéridos, essas coisas todas, porque isso pode levar também a insuficiência coronariana, a insuficiência cardíaca e matar os nossos pacientes, né? Então, independente de... temos que lembrar das doenças vasculares e as dores neuropáticas, as doenças neuropáticas que o diabetes mal controlado também pode causar, né? Então, aquelas pacientes que têm muitas dores nas pernas ou não sentem as pernas e os pés e acabam por ter feridas, úlceras nos pés, o que acabam levando às amputações, né? Então, é bastante grave já normalmente se a pessoa já não se controla. Agora, com o Covid, ainda tem por cima mais essa, né? Se ele não se controla bem, ele além de ter todas essas complicações, não é? Ele também pode ter um Covid mais grave, principalmente se ele já for portador de alguma dessas complicações, né? Então, a gente sabe que o Covid, ele é danadinho, ele pode... Quem já tem uma doença renal e vai ter diabético com doença renal, né? Quem tem o Covid, ele vai ter uma insuficiência renal talvez muito precoce, tem que fazer diálise, é aquele Covid que a gente é muito temeroso, né? Que já chega muito grave, né? Fora das complicações pulmonares que também podem ocorrer. Então, o diabético tem que estar sempre... O Covid veio para lembrar os diabéticos que eles precisam cuidar sempre, independente de Covid ou não, né? Mas mais ainda, né? Esse é o momento de se cuidar cada vez mais, né? Ter cuidado para não engordar, apesar de ter toda essa oferta de alimentos, tudo, porque a gente sabe que a obesidade também piora, né? O diabetes e o Covid. E por isso que o diabetes está aumentando tanto no mundo, porque as pessoas estão engordando, o mundo está engordando, né? É verdade. A do diabetes, né? Principalmente do tipo 2. E o que é pior, nós estamos vendo diabetes tipo 2 em crianças obesas, né?
Isso. E aí, agora só introduzir um assunto que eu quero perguntar aqui para a doutora Isabela. Então, é o seguinte, deixa eu ver aqui como é que está aqui o áudio da doutora Isabela. A doutora Isabela está ouvindo a gente bem aí? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, tá ótimo. Então, vamos prosseguir. Quero te fazer uma pergunta aqui, justamente porque a sua especialidade aí no IED é essa questão da obesidade, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente qual é a relação entre a obesidade e o diabetes e como é que isso, obviamente, interfere aí no risco com o coronavírus, né? E eu queria te perguntar, as pessoas que sofrem de transtornos alimentares, se elas estão mais vulneráveis a desenvolver diabetes. Em relação à obesidade e o diabetes, essas doenças estão de mão dadas, né? Quanto maior o IMC, né, que é o índice de massa corporal, maior a chance dessa pessoa desenvolver o diabetes, tá? E em relação a isso, por exemplo, o paciente com COVID, né, que é obeso diabético que contraiu COVID, ele tem muito mais chance de evoluir mal, de ir para prótese, de fazer insuficiência respiratória, do que um paciente com peso normal. Né? Pacientes com IMC acima de 35 tiveram, assim, 85% de chance de irem para o tubo, né, para fazer respiração assistida. Então, essas doenças estão muito ligadas e elas são gravíssimas para quem tem Covid, entendeu? Certo. Desculpa por a pergunta que você fez. A outra pergunta que eu te fiz é sobre as pessoas que sofrem, se as pessoas que sofrem de transtornos alimentares, elas estão mais vulneráveis a desenvolver a doença. Não, só pelo transtorno alimentar, não. Por exemplo, se for uma paciente que tem anorexia, um IMC muito baixo, aí ela pode sim ter a sua imunidade alterada, ela não vai ter mais chance de pegar a Covid, mas ela pode eventualmente evoluir pior, né? E a obesidade também é uma questão preocupante, porque no início você falou que o número de diabéticos no mundo está aumentando, né? E tem em 2045 nós vamos ter assim quase o dobro do número de diabéticos que nós temos hoje, né? E a obesidade está aumentando. Por exemplo, a gente tem um dado do IBGE agora, que saiu agora em outubro, que em 2003 nós tínhamos 12% da população brasileira obesa e que em 2019 foi para 26%, ou seja, 1/4 da nossa população aqui no Brasil tem obesidade. E a obesidade traz todos aqueles outros problemas, né? O diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, dislipidemia, né? Então, a gente pode imaginar, né, para o futuro, aliás, já é um grande problema, e para o futuro, como que vai ser isso, né? É verdade, é verdade. A coisa está bem, a cada ano que passa a gente vê, né, o brasileiro ficando, né, uma questão que antes era uma preocupação muito mais dos Estados Unidos e outros países assim considerados mais desenvolvidos. Hoje o Brasil, infelizmente, sofre aí com esse drama da obesidade, né? Bom, eu queria perguntar aqui agora para a Sheila. Sheila, é o seguinte, eu separei aqui uma perguntinha para você. Eu queria que você falasse para a gente, né, pela sua percepção como paciente, né, qual o maior desafio hoje para quem é diagnosticado com diabetes no Brasil? A gente sabe que tem muitas novidades aí para tornar melhor a qualidade de vida das pessoas que têm diabetes, mas muitas não estão disponíveis aí para todos, né? Você já falou um pouco aí da insulina, uma nova insulina que estaria disponível no SUS, e aí veio a pandemia e prejudicou a distribuição. Queria que você falasse, você que acompanha tudo, as novidades, está sempre por dentro de tudo, enfim, tem todos os principais eventos aí. O que você, na condição de paciente, você acha que são os principais desafios aí que os pacientes têm no Brasil? Eu acredito, assim, como a doutora Isabela falou, né, esse número crescente de crescente de diabetes, a gente tem que enfrentar essa situação
com políticas públicas, porque não dá para uma pessoa ficar o fardo todo do diabetes nele, saber se alimentar, tomar a sua medicação e se exercitar. Isso é uma concepção individualizada da doença. Se a gente está vendo que essa pandemia tende a crescer absurdamente nos próximos anos, é preciso que as autoridades, os governos, tomem medidas de prevenção dessa situação em termos de políticas públicas. Quais seriam elas? Agora, eu participei da Conferência Nacional de Saúde, né, ano passado, e uma das medidas que poderiam ajudar isso seria aumentar a tributação das bebidas açucaradas. Você passar a não incentivar o tipo de alimentação, o tipo de vida, o tipo de estilo de vida que causa obesidade e que causa diabetes. Então, se a gente não incentivar a pessoa a praticar exercício, por exemplo, muita gente não quer fazer, mas a gente precisa por uma questão de saúde pública. O Estado não vai ter recursos para gerir essa doença num número astronômico que vai vir a ficar no futuro. Agora, com a Covid, com essa informação que a doutora Jacira falou de novos casos de diabetes, né, com a Covid, já imaginou? A gente não tinha a Covid, já era um crescimento muito, muito alto, né? Como é que vai ser com a Covid, com esses novos casos diagnosticados agora? Então, assim, existe também a regra das metades. A doutora Isabela e a doutora Jacila conhecem, né? Metade das pessoas que têm diabetes sabem que tem diabetes, a outra metade não sabe que tem. Das que sabem, apenas metade conseguem ter um controle adequado do seu diabetes. Então, se a gente pensar nessa questão, a gente precisa fazer com que essa metade que não se cuide passe a se cuidar. E identificar, fazer um rastreamento mais precoce para evitar que esses outros que não saibam, a gente só vai saber no momento crítico, que é quando eles são internados, ou infarto, né? Ou problemas nos pés. Então, eu acho que a gente precisa fazer políticas públicas de rastreamento, de controle da obesidade, que é um fator que fica mais fácil você se tornar uma pessoa com diabetes tipo 2, e uma educação do paciente. Muitos pegam o diagnóstico, sabem pelo médico o que deve fazer e não fazem. Por quê? Não sente dor. O diabetes não causa uma dor aguda. O diabetes não dá uma dor que você... uma condição que você consegue levar por muitos anos e contornando, entendeu? A sede e aqueles sintomas antes da crise. E isso faz com que a pessoa empurre com a barriga essa situação. E eu percebo nos grupos, aqueles pacientes que aceitam a condição, entendem a prescrição médica, entendem a orientação médica e seguem a orientação médica, vivem muito melhor, muito mais e melhor, entendeu? Então, assim, a gente precisa criar mecanismo em termos de saúde pública para trazer essas pessoas para o bom controle. Não é fácil, se fosse fácil, não estaríamos na situação que estamos. Mas é preciso que pessoas pensem sobre isso, no Brasil e no mundo, entendeu? Certo. Aproveitando, eu queria perguntar aqui, né, para a doutora Jacira, né, ela ouviu aí o relato da Sheila, a impressão que ela tem a respeito desses desafios aí na área, principalmente na saúde pública, né? Com relação ao enfrentamento da epidemia de diabetes que a gente tem no mundo, né? E eu queria perguntar também, então, para a senhora, para a doutora Jacira, então, aqui, que ela explicasse melhor para a gente, primeiro que ela desse as considerações dela a respeito disso, né? Se ela concorda, o que ela poderia acrescentar sobre isso, mas também que ela pudesse explicar para a gente aí, porque para quem está chegando aqui não pode não entender muito bem, explicar para a gente aí a diferença entre diabetes
tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, e também como é que você se considera uma pessoa diabética, né? Ou pré-diabética. Eu achei a Sheila bastante otimista, né? Que ela falou que só que 1/4 da população diabética se trata. Olha, é muito menos que isso que consegue o bom controle da diabetes. Não só no Brasil, como no mundo todo, né? É muito difícil você convencer uma pessoa a se cuidar. Não é nada fácil, né? É verdade. Quando se fala em mudança de estilo de vida, né? Você fazer exercício, fazer caminhada, eu brinco, né? A geladeira nossa tinha que ser bem, muito mais magra, né? Hoje em dia, o sonho de qualquer brasileiro é comprar um carro, ter a geladeira cheia, um churrasco, cerveja, que é tudo que a gente não quer, né? Tá certo? A gente queria que as pessoas andassem mais É verdade. que comessem menos, que carne fosse lá uma vez na vida ou na morte, né? E não, aqui o sonho do brasileiro é aquele monte de churrasco, aquela cerveja que engorda, que aumenta a barriga, que piora a respiração, e por isso que os gordinhos sofrem mais com o Covid, porque aquela barriga faz restrição respiratória, né? Então a gente brinca até que às vezes é melhor ser diabético do que obeso quando se tem Covid. Por quê? Porque o diabetes chega no hospital, a gente enquadra, né, consegue controlar, tenta controlar de todas as formas, faz um monte de glicemia, acerta com insulina. Agora, a obesidade, você não consegue fazer o cara ficar magro de um dia para o outro, né? E aquela barriga vai atrapalhar a respiração. E por isso que eles vão para o tubo, como disse a doutora Isabela, tão rapidamente, né? Então, na realidade, o que a gente queria é que as pessoas voltassem um pouquinho no passado, né? Começar a usar mais o transporte público, andar. Aí no Rio, vocês são privilegiados com essa orla maravilhosa, né? Então, fazer caminhada. Para quem mora perto da orla, né, doutora Jacira? Vai de partida, doutora Jacira. Para cima do morro, né? Mas a caminhada, tudo, isso assim é super importante. Hoje as mães brigam que tem que ter transporte escolar, né? Eu fui para a escola a pé até a faculdade, né? Então, é verdade. O meu primeiro carro foi só quando eu me formei. Então, assim, era tudo a pé, a gente andava muito, né? A gente era mais magro, né? A gente comia menos, né? E é isso que a gente queria, que as pessoas voltassem a esse tempo, né? Mas é complicado convencer as pessoas a isso, né? E por isso que é tão difícil controlar o diabetes. Lógico, os medicamentos ajudam muito, né? O acesso a eles também. Eu queria lembrar aos pacientes que o que está dificultando um pouco o acesso à insulina, do análogo de insulina rápida, é a burocracia, né? Na realidade, a gente tem um papel, né, complicado, porque a pessoa tem que ir lá na farmácia, pegar aquele papel, trazer para o médico assinar. Não são todos os médicos que têm paciência e boa vontade de ficar preenchendo o papel, justificando por que esse paciente tem que usar uma insulina, que, aliás, nem é mais tão cara, né? Essa insulina Novo Rápido, que tá, atualmente ganhou a licitação, já é uma insulina até antiga, que custa lá 20, 30 reais, mas que muita gente nem sabe que ela não está tão cara. Mas, de qualquer forma, o governo, nesse aspecto, errou muito, né, de dificultar tanto o acesso. Eles estão perdendo insulina lá, que já foi comprada, está lá, está vencendo, e as pessoas não sabem que existe essa insulina lá disponível e que tem que ir atrás de conseguir. Então, isso é uma tristeza para nós endocrinologistas saber disso, né, que está perdendo insulina, que a gente que tivesse, que já não existisse mais a insulina regular. Gente, olha, isso dá uma matéria à parte aí, hein, Sheila, hein, doutora Jacira? Vamos fazer uma matéria sobre esse assunto aí, dessa insulina. Saiu vários artigos sobre isso, né? Saíram alguns artigos falando que as insulinas estão lá disponíveis, elas têm data de validade e não, as pessoas não estão tendo acesso, e o pessoal do SUS também dificulta muito. Eu brinco, parece que eles que são os donos da farmácia, que ficam dificultando para o paciente, entrega logo essa insulina, antes que vai estragar tudo, né? Mas é complicado. Doutora Isabela, quer comentar alguma coisa com relação a essas questões aí, que a gente está falando aqui agora? Ela está sem som. Ela está sem áudio. Peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Peraí. Você consegue... Vê se você consegue mexer. Agora foi.
Você tinha comentado sobre a prevenção do diabetes, né? Sim, também. A gente tem uma situação do pré-diabetes também, né? Sim, então, sim. A glicemia já está alterada, mas ainda não está em nível de diabetes, né? Então, foi feito um estudo muito grande e se provou que se a pessoa mudar o seu estilo de vida, mudar o estilo de vida significa perder 7% do seu peso e manter essa perda de peso e fazer 150 minutos de atividade física por semana, ela tem 58% de chance a menos de se tornar um diabético, o que é muito significativo. Então, vamos lá, vamos repetir aqui, então, para quem 150 minutos de atividade física durante a semana, reduzir o peso corporal em 7%, doutora, isso diminui em 58% a chance de desenvolver diabetes, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, assim, as pessoas saberem disso, acho muito significativo, porque elas têm chance de não se tornarem diabéticas, né? Sim. A gente tem drogas que ajudam também, mas as drogas, a metformina, que todo mundo conhece, é uma droga bastante conhecida, mas nem ela é superior à mudança do estilo de vida. Então, isso na fase do pré-diabético, né, doutora? Quando alguém é considerado, você está pré-diabético, você pode reverter e não ter diabetes se você seguir essa regrinha aí. Essas regrinhas aí que você orienta do estilo de vida. E vocês estavam comentando também sobre atividade física, é muito difícil começar, mas, assim, mudar o estilo de vida é difícil mesmo, eu não vou dizer que não é. Mas você pode conseguir com o paciente pequenas mudanças, né? Um paciente que come tudo errado, que não faz absolutamente nada, não faz nenhuma caminhada, você combina com ele, olha, essa semana você começa a caminhar 10 minutos por dia e tira o chocolate que você come todo dia. Parece pouca coisa, mas essas pequenas mudanças vão levando a outras mudanças e você consegue, com o tempo, trazer esse paciente para o tratamento, aí ele vai ver que a glicemia melhorou, que a pressão melhorou, que ele está mais magrinho, e aí ele vai começar a ver que aquilo funciona. Uma coisa assim que eu acho muito importante, que eu queria falar aqui, no tratamento do diabetes já, é o paciente ter educação do diabetes. Ele saber o que é isso, ele saber as complicações que essa doença pode trazer na vida dele. Assim, eu sempre gasto um bom tempo de consulta explicando o que é o diabetes, o que de ruim isso pode trazer na vida dele, e principalmente o que ele pode fazer para que isso não aconteça. Porque quando ele entende o que está acontecendo e o que ele pode fazer, quando ele começa a entrar no domínio da coisa, eu acho que esse tratamento tem uma chance enorme de dar certo. Sim. Exatamente. Passa muito pela educação, mudança de hábitos, né? Eu acho que, se eu puder interromper um pouco... Sim, claro, doutora Vaceira. É a aceitação. A gente só trata o que a gente acredita que a gente tem. Se você não aceita que você é diabético, você não vai tratar. Entendeu? A gente só trata o que a gente tem, né? Então, tem que aceitar. O primeiro passo é a aceitação da doença e falar assim, bom, já que, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, entendeu? A vida é aqui. Verdade. A autoaceitação é fundamental também, né, doutora? Não adianta ficar brigando, lutando contra o diagnóstico, né? Não. Isso aí. A dica que ela deu da redução é 10% do peso, porque as pessoas querem ficar elegantes, magras, como as mulheres da revista Caras, da TV Globo, das novelas. Não é isso. Se você tiver 200 quilos, perdeu 20 quilos, nossa, nós estamos muito felizes. Você vai ter uma melhora da sua saúde. Se você tiver 100 quilos, perdeu 10 quilos, nós estaremos muito felizes, comemorando que você melhorou a sua saúde. Entendeu? Então, não precisa pensar naquele peso ideal de revista de mulher pelada. Não é isso. Isso aí é bobagem. Só poucas pessoas ganham dinheiro sendo magras e posarem para revista. A maior parte das pessoas são normais, né? É verdade. É aquilo. O normal é você ter seus exames bem, você ter boa saúde, né? Isso que é o importante.
Verdade. Agora, falando aqui de atividade física, a gente tem uma pergunta que eu quero fazer aqui, não sei quem pode me responder, qual de vocês, por favor, fique à vontade. Vou trazer uma pergunta aqui do nosso querido Kleiber Pinterman, que é jornalista também, e está sempre acompanhando aqui nossas lives. O Kleiber está perguntando o seguinte: como a pandemia limitou por muitos meses a prática de exercícios, que é uma grande ferramenta contra a glicemia alta, pode-se afirmar que isso refletiu no aumento de problemas de saúde relacionados à diabetes? Os números mostram isso? Ele está perguntando aqui. Quem é que poderia responder para a gente? Se eu puder falar um pouco. Sim, claro. Hoje em dia, as redes sociais estão aí com muita facilidade. Né? E a gente tem que aproveitar disso. Tem exercício grátis na internet, tem aula de yoga, aula de ginástica na cadeira, parado. Olha, se você procurar na internet, tem várias possibilidades de fazer exercício na sua casa mesmo. Né? Tem muita gente dando personal trainer online, tem grátis, tem pago, tem do jeito que você quiser. Né? É que assim, quem não gosta de fazer nunca vai procurar por isso, né? Mas o ideal é que as pessoas aproveitem desse momento que a gente tem na internet e ir atrás disso, né? Tem o pessoal que está quieta pela internet, tem o pessoal que ensina tudo, né? Então, assim, você fazer o seu prato ideal, fazer o seu exercício em casa, tudo isso hoje tem acessível na internet. A população brasileira, por incrível que pareça, pode ser pobre, mas quase todo mundo tem um pouquinho de celular e um pouquinho de internet para procurar esses dados, né? Eu acho que isso que a gente tem que usar a favor da gente nesse momento. Nós vamos saber o resultado do tempo, né? Não é tão imediato assim que a gente já vai saber a piora da situação da saúde ainda, porque nós estamos na pandemia faz o quê? Uns 9 meses. 9 meses. 9 meses. E parece que a gente está longe do fim, né? Não, a gente está longe do fim, sim, isso vai longe. Por isso que eu acho que a gente tem que se adaptar, né, a essa nova realidade e tentar fazer assim, né? Quer fazer exercício sentado na cadeira, vai lá na internet que tem, né? Verdade. Eu quero dar a minha contribuição. Quando começou em março a pandemia, né, eu vinha de uns 6 anos de atividade física em academia. E aí fechou, não tinha mais como fazer, eu falei, vou ter que fazer em casa. Então, eu comprei uma bola de pilates e uma esteira, aquela colchonete para fazer abdominal. E eu sempre gosto muito de andar de bicicleta, mas logo no início teve aquele medo de pegar pelo ar, então até a bicicleta não foi o que eu fiquei com medo disso. E aí eu comecei a pensar o que mais que eu podia fazer. Botei esses vídeos sobre exercícios. Tinha um professor que dava aula numa praça muito animado e ele me motivava demais. Eu fiz a mesma aula assim, uma semana, porque você tem que gostar daquilo que você está vendo. E eu gostei dele, botava lá embaixo no prédio, descia e fazia atividade até suar 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Outro dia eu ia andar de bicicleta, ia fazer compras no mercado, aproveitava, ia passeando para olhar o que estava acontecendo no mundo, usando máscara. Agora, na última semana, a Organização Mundial de Saúde falou que não há necessidade. E eu não sabia, eu estava tão bitolada, com tanto medo, que eu estava indo de máscara. Então, hoje eu já andei de bicicleta sem a máscara. Então, eu tenho procurado, mesmo durante a pandemia, manter o hábito, não ficar sedentária. Mesmo assim, eu ganhei alguns quilos e a minha glicada, eu estava com uma média de 6,5 de hemoglobina glicada nos últimos 3, 4 anos, e agora está em 7,1. Ele deu uma leve subida, porque é um momento diferente, o mundo não é igual. Então, a gente precisa entender e não nos culpar tanto, é um momento, eu estou tentando, com uma alimentação melhor, tentar reduzir as quantidades para permitir que eu possa perder peso, né? Mas talvez eu não consiga ainda, né?
A única coisa que eu quero alertar, antes que acabe aqui, é o seguinte, os casos estão voltando a aumentar, então, pessoal, tomem muito cuidado agora com as glicemias altas e vamos também ter cuidado com essa monte de festa, esse pessoal que está perdendo o medo. Não é para perder o medo ainda, viu? Porque os casos estão aumentando sim agora, aqui no Brasil, inclusive, não é só na Europa, tá? Então, vamos tomar cuidado, porque a máscara, lógico, fazendo exercício em lugar aberto, eu concordo com você, mas sempre andar com ela perto. Sempre, não, sim. Na situação que você precise falar com alguém, coloca a máscara. Sim, sem dúvida. Eu tive Covid, assim, no meados de outubro, eu comecei, eu vou te atropelar. Antes de você falar, Sheila, eu quero que você conte a sua experiência. Antes de você falar, se vocês tiverem mais uns minutos, a gente vai prosseguir nossa live aqui por mais uns 15 a 20 minutos. Olha, o Kleiber comentou aqui sobre o que a doutora Jacira falou, ele comentou, boa resposta, doutora Jacira. Eu mesmo usei meu corredor de apenas 10 metros por muitos meses, só que tinha que dar no mínimo 300 voltas. E olha que ele deu mesmo, porque ele contou isso mesmo. E ele mandava, inclusive, foto, postava que ele estava caminhando dentro de casa. Muito bacana. Acho que cada um, quando quer, né, doutora Jacira, procura um meio, né, de fazer atividade. Não é assim que o povo fala? É verdade. Olha, aí agora eu queria, então, que a Sheila ela falasse aqui para a gente, né? Porque, desculpa, só antes da Sheila falar, eu queria perguntar aqui se a doutora Isabela, eu não consigo, você consegue colocar seu som aí? Eu não estou conseguindo. Oi. Vê se você consegue. Colocou, pronto. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque a gente estava aqui falando sobre essa questão da importância da atividade física, né? De se cuidar melhor aí. Quer complementar uma coisa com a gente? Você que trabalha com essa questão da obesidade? Até lembrei agora. Apesar de tomar tantos cuidados, ela aumentou um pouquinho ali, enfim. Sim, tem que tomar muito cuidado. Em relação à atividade física em casa, a doutora Jacira falou de várias opções que a gente tem na internet de assistir, isso é importante também. E aí eu lembrei de uma amiga minha que ela aconselhou os pacientes a pular corda, comprar uma corda e pular a corda em casa, porque é um exercício que tem um bom gasto calórico, né? Tomar só cuidado com o vizinho, né? Mas não precisa de tanto espaço, né? E tem um bom gasto calórico. Então, assim, a gente tem várias maneiras de conseguir isso, né? Uma caminhada, assim, em um lugar seguro, ao ar livre, com a máscara, e alguns exercícios em casa. A gente tem um educador físico lá no nosso ambulatório, e ele tem orientado os pacientes a comprarem uns elásticos, que você pode usar em casa. Ele serve como se fosse um exercício de resistência. Você prende o elástico numa cadeira, num móvel, e você faz o exercício de força, com os braços, com as pernas. Então, assim, não é uma academia, mas assim, ajuda bastante no ganho de massa muscular, no gasto calórico, e são exercícios fundamentais para os diabéticos, né? Tanto o aeróbico quanto o exercício resistido. Os dois ajudam muito no controle da glicemia. Então, a gente conseguiu esse recurso para os pacientes. Eu acho que é válido, sim. Certo. Agora eu queria que a Sheila contasse aqui para a gente. Gente, Sheila, você recentemente se livrou aí da Covid, felizmente, sem precisar ficar internada, né? Como é que você descobriu que você estava infectada, mesmo tomando tantos cuidados, que eu sei que você é uma pessoa extremamente cautelosa e cuidadosa com a sua saúde, e como é que foi também passar esse período aí, né? Queria que você contasse aqui para a gente, inclusive alguém que também já perguntou aqui também, Sheila, aqui, ó, quem está perguntando é a Neuza Fernandes. Sheila, fale sobre a diabética com Covid, tem que ser guerreira para lidar? Então, eu queria que você contasse aí para a gente a sua experiência agora recentemente com a Covid. Eu não sei exatamente como eu peguei, de quem eu peguei, não tem como a gente saber. Só sei que começou com sintoma de gripe, né? Foi em meados de outubro, espirro, coriza, falei, vou pegar uma gripe.
Só que comecei a tossir, veio a tosse, e a minha glicemia começou a ficar muito elevada sem motivo. Eu uso um dispositivo chamado bomba de insulina, então eu consigo ver quanto que está a glicemia. Então eu via, agora, por exemplo, está 127, tá? A minha glicemia nesse momento. Eu via números de 300 para cima. Tá ótimo, né, doutor? Eu via 300 e sem motivo aparente. E eu falei, ué, deve ser uma gripe. E no dia seguinte eu já estava com o meu corpo muito, assim, mal-estar, vontade de ficar só deitada e um pouquinho de febre. Mas 37, nada muito, muito grave. E a glicemia ainda muito elevada. Eu botei uma basal temporária, botei uma dose a mais de insulina basal para poder enfrentar. E aí, só que a tosse foi aumentando, e aí eu comecei a ficar preocupada, fiz contato com a minha médica, eu me trato no IED, com a doutora Paloma. Legal. Fiz contato com ela e com a educadora que me atende pela bomba. Falei, o que eu faço? Ó, amanhã, se você continuar com esse mal-estar, essa febre, você vai no médico. Eu não precisa ir hoje à noite, vai amanhã de manhã. Aí no dia seguinte eu fui até uma unidade de saúde particular em Caxias, e lá, pelos sintomas todos, eles fizeram o PCR, isso numa sexta-feira. O resultado saiu na terça-feira seguinte. Nesses dias eu não saí de casa, não vinha saindo, né? Mas fiquei mais dentro do quarto, tentando proteger o restante dos moradores da minha casa do vírus. E repousando, é um grande conselho que eu dou, é o repouso, porque eu ainda sou muito agitada e gosto de ficar no celular, no computador. Eu fiquei deitada esses dias, não tinha vontade realmente de fazer muita coisa, mas eu dei hidratação, muita água. Então, me hidratei, muito repouso nesses 3 dias. Aí, na terça, eu recebi o resultado, e que era Covid. A tosse continuou ainda por mais uma semana. O mal-estar passou, as glicemias foi voltando aos números normais, e o apetite, eu não tive perda de olfato nem de paladar. Até pensei que eu ia emagrecer um pouquinho, né? Com perda de paladar, mas não aconteceu. Então, eu continuei comendo normal. Então, ter esse cuidado, porque não vai ter esses sintomas clássicos, e a glicemia alta é uma prova do estado inflamatório que causa, né? Quando o vírus se instala, né? Ele já faz uma bagunça. Se ele já encontra um organismo já com uma glicemia alta, né? Uma pessoa que já está com uma glicada de 13, ele vai encontrar uma festa, um corpo já totalmente inflamado, e aí a capacidade de complicação vai ser maior. No meu caso, passou mais uma semana, eu fiquei totalmente com sintomas, fiz novamente o teste rápido e deu negativo para o vírus, não estava mais no meu corpo. Infelizmente, eu não desenvolvi anticorpo. Então, eu não sei, doutora Jacira, se a gente está aprendendo muita coisa sobre o Covid, né? Eu fiquei muito frustrada. Cuidado, é que, na realidade, a gente está vendo casos de reinfecção já. Isso. Então, não é uma coisa que você, apesar de falar assim, já tive, estou sossegado, não é bem assim. Primeiro ponto. A única coisa que eu achei que você errou foi de ficar muito deitada, né? Porque você sabe que o pulmão é melhor você ou ficar sentada ou de barriga para baixo. Mas eu... ventilar bem o pulmão, né? A noite que eu tive a pontinha de febre, eu comecei a sentir um pouquinho de dificuldade de respirar. E sempre pensando, eu não quero ser entubada, eu não quero ser... Eu só pensava nisso. E aí, nessa noite, eu dormi de bruscos e melhorou essa sensação, entendeu? Mas a vontade era... A vontade de se fazer, pode ficar sentado, não tem problema nenhum. Né? O que é muito importante é a hidratação, controle da glicemia, né, dos diabéticos, né? O isolamento no quarto, lógico, mas boa alimentação, sabe? Tem que ter alguém que te dê comida, porque quem tem diz que fica um bagaço, que não consegue fazer comida para ela mesma, né? Então, tem que pelo amor de Deus, deixa uma comidinha aqui na minha porta, bastante líquido,
tá certo? E o repouso, que pode ser sentado também, que melhora a ventilação pulmonar, né? Tá certo? Mas felizmente deu tudo certo. Que bom! Graças a Deus, passou. Então, a doutora Jacira está dando aí as dicas do que fazer quando... Para a próxima. Não, se Deus quiser, não vai haver próxima, né? Mas tem que ter cuidado, sim, porque parece que tem algumas pessoas já apresentando reinfecção, a gente não sabe se é o mesmo vírus, é o vírus que fica lá e ele volta, ainda está uma coisa ainda muito nebulosa, a gente ainda precisa ter bastante cuidado com esse vírus, tá certo? Sim. Certo, doutora. Olha, tem gente aqui perguntando o seguinte, olha, a Miriam Seixas está perguntando, tenho dosagem de insulina com índice Roma acima do normal, 16,2. O que fazer? Ela complementou aqui, Roma e R também 4,41. Pode ajudar aqui, doutora Jacira? É que, assim, na realidade, é uma resistência à insulina que a pessoa tem, né? Então, ela precisa tentar diminuir essa resistência à insulina. Se ela for gordinha, é aquele caso de perder os 10%. Tem tempo que, infelizmente, a gente não consegue, né? Naturalmente, mas existem os remédios que ajudam bastante a melhorar essa situação, né? E o exercício, sem dúvida nenhuma, melhora muito a resistência insulínica, né? Então, sempre perder aqueles 10% do peso, né? Que é isso aí, toda mulher quer perder 10% do peso, né? Sim. Isso sempre, né? Mas... É verdade. Doutora Isabela, por favor, tenta entrar de novo aqui na live, porque a gente não está conseguindo aqui te visualizar, tá? Tenta entrar, por favor, de novo no link, para a gente poder... Vamos ver se ela consegue entrar aqui agora. Doutora Isabela, infelizmente, nessa live, ela está com a dificuldade de acesso aí, e aí ela caiu aqui rapidamente. Bom, deixa eu ver aqui mais. A Miriam está falando, eu subi escada. Muita gente aqui falando sobre essa questão. A Cristina Nunes comentou. E não são mudanças de hábitos radicais. Ela viu aqui que a gente falou aqui sobre mudanças pequenas no dia a dia que podem fazer uma grande diferença, né, doutora Jacira? A geladeira da gente não pode ter muita coisa gostosa. Quer dizer, a gente tem que comer. Eu brinco que a gente tem que achar fruta a melhor coisa do mundo. Você fala uma mentira 300 vezes, ela vira verdade, né? Então, fruta, verdura e legume na geladeira. Pouca carne, né? É isso que a gente tem que ter em casa, né? Não ter muita... Eu brinco, depois que acabou, que teve aquele apagão 200 anos atrás, né? Eu não tenho mais estoque de comida em casa. Hoje tem supermercado 24 horas aberto, a gente não tem aquele super estoque de comida em casa. Porque se tem, em 2 minutos a gente inventa a moda, né? Leite condensado, então, nem pois é. Não pode ter essas coisas dentro de casa, senão dá vontade de comer, né, doutora? Porque pensa assim, não, é só por hoje. É só hoje, né? Não pode ter isso em casa, porque se tem, é verdade. A gente come, né? Ainda mais com a pandemia. Então, a gente tem que se reeducar mesmo nesse aspecto, fazer economia doméstica, né? Aquele arrozinho e feijão básico, um bifinho pequeno, um grelhado, né? Coisa e tal. É isso aí. Trocar a carne vermelha pela branca ajuda também, doutora? É o problema do colesterol, né? Então, com também, certeza, se puder, ainda mais quem mora aí na beira-mar, que tem peixe, tudo, melhor ainda, né? O rim adora, para o rim a melhor carne é o peixe ainda, né? Que não judia tanto dos rins, né? Então, bom saber, né? Para não fazer frito, eu aprecio mais, vai ser mais interessante, né? Então, é verdade. Verdade. Eu queria perguntar aqui para a doutora Isabela. Doutora Isabela, como é que... Eu queria te perguntar quais seriam as taxas para se considerar uma pessoa pré ou diabética, e se varia aí, se for para criança, adolescente, idoso ou gestante. Poderia explicar para a gente aí? Sim, para você ter um diagnóstico de diabetes, você tem que ter uma glicemia igual, de jejum, igual ou maior 126. Ou naquele teste oral de tolerância à glicose, que é um teste que você toma um líquido açucarado, espera 2 horas e verifica novamente a glicemia. Para o diabetes, teria que ter acima de 200 nesse teste.
E a gente também tem um outro parâmetro, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela dá uma média das glicemias nos últimos 3 meses. Ela acima de 6,4 já seria diabetes, tá? E o que seria o pré-diabetes? Seria uma glicemia que não é normal, mas não está em nível de diabetes. Seria uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Nesse teste, o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, seriam glicemias entre 140 e 200, tá? E uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, seria uma glicemia alterada, uma hemoglobina glicada alterada. E para o diabetes, para gestantes, são diferentes, sim. A gente tem uma glicemia de jejum acima de 92, já seria diabetes gestacional, com 1 hora de um teste de tolerância à glicose acima de 180 e com 2 horas acima de 153, né? Teria que tomar o líquido também. Esse exame é feito entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Mas também tem entre o diabetes gestacional e a diabética que engravidou, né? O diabetes gestacional não sabe que alteração da glicemia diagnosticado durante a gravidez, tá? E tem aquela diabética que já era diabética e que engravidou, que é diferente. Certo. Certo. Eu tenho aqui 3 perguntinhas para a gente encerrar a nossa conversa. Uma, eu queria falar sobre fake news, né, em torno da diabetes, o que é mito, o que é verdade aí, principalmente com alguém que vocês pudessem até, cada uma de vocês falar aí alguma coisa que seja mito em relação a isso, como é que existe muita coisa em torno da diabetes, né? E aí, se puder, cada uma de vocês aí listar aqui para a gente qual é o principal mito aí em relação à diabetes, o que vocês têm na vivência de vocês aí, que vocês têm acompanhado, que poderia desmistificar aqui para a gente nessa live. Eu vou dar um depoimento que muitos pais e mães de crianças com diabetes tipo 1 ouvem muito, e é responsável por uma culpa muito grande, né? Os parentes e amigos perguntam de cara para a criança se ela comeu muito doce. Por isso que foi o causador do diabetes tipo 1. E nós sabemos que não, né? O diabetes tipo 1 não é causado pelo consumo exagerado de doce na infância ou na juventude, por exemplo. É uma resposta. Eu gostaria que a doutora Jacira explicasse o que causa o diabetes tipo 1, por favor. O diabetes tipo 1 não tem nada a ver com comer doce demais. Aliás, mesmo em adulto, né? O problema não é comer doce em si, né? A quantidade fica gordo e aí fica diabético no tipo 2. O tipo 1 é um diabetes onde a destruição da célula beta, da célula que produz insulina. Então, é um processo autoimune, né? E é o que está acontecendo em alguns pacientes com SARS-CoV. O SARS-CoV, que é o vírus do Covid, ele entra lá na célula beta e provoca a morte dela, e aí ela não produz mais insulina. Então, na realidade, é um processo autoimune, né? Um processo que você vai ter a morte da célula beta por uma autoagressão do pâncreas, né? E esse diabetes não tem nada a ver com dieta, né? Em geral, é um processo muitas vezes precedido por uma infecção viral, né? Que predispõe à autodestruição da célula que produz a insulina. Então, e que não sabemos ainda. Oi, perdão, e que não sabemos por quê e se os pais conseguiriam evitar. Eles que gostariam de evitar e não tem como, entendeu? Inclusive, a gente tem, quem tem um filho diabético, que tem o segundo, quer saber se aquele vai ter. Eu até converso com pacientes que são irmãos diabéticos, né? E hoje tem até a pesquisa brasileira do Dr. Cury, né, sobre tentar diminuir esse processo inflamatório, diminuir essa imunidade, né, e ver se previne se instalar o diabetes, né, naquela criança, né? Mas, assim, ainda é tudo muito especulação, a gente ainda não pode jurar nada, né? Existem
o que a gente tem que fazer é tratar o diabetes tipo 1 muito bem, que ele vai ter uma vida boa, graças a Deus. Tem paciente já com mais de 50 anos, 60 anos de insulina e está vivendo aí, né? Então, isso que as pessoas têm que entender. Não tem que ficar se perguntando com quanto, não, olha, deu diabetes tipo 1, e agora? Agora vai tratar. E vamos tratar bem, porque É isso aí, isso aí. Perfeito. receber o tratamento. Essa bomba que a Sheila usa, por exemplo, isso aí é uma paz na vida dos pais que tem criança. É maravilhoso. Agora vai ter uma que vai ter o alarme, que ela bloqueia a produção de a injeção de insulina quando a glicemia cai, né? Então, a gente está tendo... a minha já é. Eu uso o sensor. Eu já uso essa que ele bloqueia. Um progresso muito grande e as pessoas vão ter muita qualidade de vida, né? Então, hoje a gente vê o diabetes fazendo tudo. Eu tenho criancinha que eu tratei quando era criança, hoje já está adulto, morando em outro país, sozinho, casou, tem filho, vida normal, né? Então, o que a pessoa tem é que ter a sua vida tratada e parar de ficar fazendo essas perguntas bobas que não levam a nada, né? Exatamente. Verdade. Muito bom. Verdade. Doutora Isabela, quer complementar aí algum mito aí em relação, alguma fake news aí em relação à diabetes? Essa questão de comer doce também serve para o tipo 2, né? Fala assim, ela ficou diabético porque comeu doce demais. Não é exatamente o doce que vai causar o diabetes tipo 2, né? Porque ela vai talvez comer muito doce, vai ficar obeso, e a obesidade, sim, vai predispor ao diabetes tipo 2, né? Então, é um mito que comer açúcar por si só vai causar diabetes, né? Eu queria aproveitar e te perguntar, doutora Isabela, existem estudos que mostram se as crianças ou adolescentes com diabetes podem correr mais riscos com coronavírus devido ao estilo de vida que elas levam? Tem alguma coisa relacionada a isso? Não, seria o risco do diabetes mesmo, né? Você está falando assim, a gravidade do Covid nos pacientes com diabetes tipo 1? Crianças e adolescentes, principalmente, porque é uma pergunta até que a Soraya tinha feito aqui, mandado para a gente, se já existem estudos que mostram se essas crianças com diabetes podem correr mais riscos, por conta desse estilo de vida que muitas vezes levam, né? Não se tem nada desse sentido, né? Assim, pelo diabetes em si, se tiver muito descompensado, o risco é maior, né? Uhum. É uma acima de 6,5 já eleva muito a chance do paciente ter um Covid mais grave, de precisar de oxigênio, até de precisar de intubação. Entendeu? Uhum. Então, está uma diminuição da capacidade imunológica de defesa. Certo. O que tem das crianças é aquele que eu estava falando, que tem crianças que pegam Covid e em seguida desenvolvem o diabetes tipo 1, entendeu? Esse estudo... A partir de um processo infeccioso, né? Pelo Covid. Uhum. O SARS-CoV causando diabetes tipo 1. E isso já tem... Então, essa que é a preocupação. O vírus como desencadeador do diabetes tipo 1, entendeu? Porque hoje a maioria dos casos de diabetes é tipo 2, né? Que é adquirido por conta dos maus hábitos, né, doutora? Assim, o tipo 1, em geral, costuma ocorrer na infância. Mas são aquelas crianças que começam a perder peso, boca seca, urinar muito, magrinho, né? Então, come, faz xixi, tá certo? Muita boca seca e vai emagrecendo, fica fraquinho, Então, esse é o tipo 1, né? Tem o tipo 1 no adulto, mas não vamos entrar nesse negócio que é muito complicado. Mas para separar mais ou menos, o tipo 1, em geral, é esse, que tem a destruição da célula beta, e você vai ter uma necessidade de tratar com insulina, tá certo? Então, esse tipo 1 parece, como a gente já sabia que alguns vírus desencadeavam o aparecimento dessa autodestruição da célula beta, causando diabetes tipo 1, hoje a gente já sabe que o SARS-CoV tem causado essa inflamação na célula beta, causando diabetes tipo 1, entendeu? Você primeiro SARS-CoV na criança e, em seguida, dias depois, ou já no processo agudo,
já começa a ter hiperglicemia, entendeu? Uhum. Esse está descrito sim na literatura. Pela falência da produção de insulina pelas células beta, né? Eu vi uma pesquisa hoje, recente, falando de um adulto, acho que foi no Reino Unido, apareceu 29 anos, saudável, depois do Covid, apareceu com diabetes tipo 1. Então, a gente vai ter uma nova geração de pessoas com diabetes tipo 1. Complicado isso, né? Decorrente do Covid. Tem pesquisas no Brasil? Perdão. E mesmo os tipo 2 que estão com Covid, que de repente o Covid pode transformar esse tipo 2 em tipo 1, entendeu? É bem complicada a coisa, mas parece que o SARS-CoV pode causar isso, piorar o controle. Nossa. Ainda está se descobrindo muita coisa em relação a isso, o que esse vírus pode causar, né, doutora? Muita coisa está vindo por aí. Falando do tipo 1 em criança pós-Covid. Certo. Bom, gente, então a última pergunta que eu queria fazer aqui, né, com relação à questão da imunidade, né? Como é que queria perguntar para vocês, e aí talvez, não sei se a doutora Jacira pode me responder, o que a relação diabetes, sedentarismo e imunidade aí, a pessoa com diabetes, ela pode fortalecer seu sistema imunológico durante a pandemia, manejando aí o sedentarismo, a ansiedade? E também o que a gente tem preconizado é o uso da vitamina D, não em altas doses, não. 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D por dia. Por quê? Porque a vitamina D tem uma função no sistema imune, compreende? Então, assim, ainda mais agora que está todo mundo trancado dentro de casa, tomando menos sol, e a gente sabe que a vitamina D ela é sintetizada na pele pela ação solar. Então, o que a gente tem recomendado, inclusive a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é o uso de pequenas doses de vitamina D diária, de 1.000 a 2.000 unidades dia de vitamina D, tá certo? Porque parece que ajuda um pouco, sim, no sistema imune para tentar prevenir a infecção por Covid, além do bom. Isso só está dizendo, doutor, independentemente de ter algum diagnóstico de Covid, de diabetes. Independente do diagnóstico de diabetes, mas nos diabetes também, principalmente. Sim. Então, a gente está, para a população em geral, tá certo? Usar essas 1.000, 2.000 unidades por dia. Não é dose cavalar, não, para não ter o risco de intoxicar pela vitamina D, tá certo? Certo. 1.000 a 2.000 unidades por dia, tá? Então, para tentar ver se mantém o sistema imune mais ou menos alerta, né? Tá certo? Já que é o que a gente pode fazer. É uma boa alimentação, fruta, verdura, legume, coisa saudável. Evitar fritura, evitar gordura, que são alimentos que causam muita inflamação, tá certo? Então, o mais natural possível, porque a gente sabe que esses alimentos muito ricos em gordura, eles são inflamatórios, tá certo? Chocolate, creme de leite, essas industrializada. Coisas. Então, tentar evitar esses alimentos que são inflamatórios, né? Maravilha, doutora Jacira. Gente, olha só, a nossa conversa está boa, mas a gente já está aí com 1 minuto, quase 1h30 de live. Então, assim, a gente vai ter que encerrar aqui por hoje. Estamos chegando ao fim de mais esse papo de pandemia, dessa vez sobre diabetes. Lembrando que a gente está lá no nosso site, www.vidaeação.com.br. A gente está lá com uma série de matérias essa semana, desde sexta-feira, vai até o próximo sábado, uma série de matérias sobre diabetes. Então, a gente está falando de diversas complicações causadas por diabetes, pesquisas, casos de superação, novidades em tratamento, cirurgia metabólica, enfim, a gente tem várias matérias no nosso site ao longo dessa semana falando dessa questão da diabetes, principalmente nesse cenário aí da Covid. Bom, então eu queria perguntar aqui se vocês querem deixar um recado final para quem não está assistindo a nossa live, ou que ainda vai assistir essa live ainda, porque ela fica disponível também no nosso YouTube, né, e aqui no Facebook, e eu gostaria que vocês deixassem um recado final aí para quem está assistindo ou vai assistir essa live, por favor. Eu vou dar. Doutora Isabela. Oi. É o que a Jacira falou, eu concordo muito com ela na questão da aceitação do diagnóstico, né? Algumas pessoas
sabem que são diabéticas, mas quando você pergunta no consultório, o senhor tem diabetes? Ele fala, não, a minha glicose é um pouco alta, mas não é. Então, assim, aceitar, né, entender o que é e fazer o tratamento corretamente, né? Procurar o seu endocrinologista, as orientações. Por quê? Porque ele tratando a doença, ele vai ter uma vida plena, feliz, produtiva, não vai ser nada diferente dos outros. Mas é importante que a pessoa tenha esse entendimento, entendeu? Isso faz muita diferença. Não é o fim do mundo um diagnóstico de diabetes, né? Tem que saber como seguir direitinho as orientações, né? O diabético faz o tratamento, na verdade, ele tem uma vida muito saudável, porque ele come melhor que gente que não tem diabetes, ele se exercita, e ele vai ter uma vida produtiva, plena e feliz. Que bom, que bom. Doutora Jacira, quer deixar algum recado? Justamente isso, eu brinco com meus pacientes isso, eu falo assim, olha... Opa! A doutora Jacira caiu aqui na live, gente. Ela deve estar voltando. Ela deve estar voltando para dar o alô final aqui para a gente, justamente na hora que ela estava dando aqui o recado dela final. Gente, olha, eu quero também agradecer a todo mundo que está aqui, né, participando aqui com a gente dessa live de hoje. Ellen, muito obrigada, viu, a Ellen? Parabéns, Rosane, sempre debate de primeira. Obrigada, gente. O pessoal aqui está comentando, a Miriam, dizendo que adorou. Gente, quem gostou da live, compartilha com quem não assistiu ainda, entendeu? Coloca aí o nosso link para o pessoal poder assistir a nossa live aqui, né? Essas informações maravilhosas que elas trouxeram aqui para a gente, essas 3 convidadas especialíssimas que a gente trouxe na nossa live de hoje. Bom, a gente vai se despedindo por aqui, né? Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, a quem pôde participar aqui com a gente, contar essas queridas aqui que participaram, aceitaram o nosso convite. Não deixe de acompanhar lá o nosso site, como eu estava dizendo, a gente está com uma série, a gente também está falando de Novembro Azul, inclusive Novembro Azul é o tema, deixa eu fechar aqui, Novembro Azul é o tema da nossa próxima live, que vai ser nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre a saúde do homem, né? A gente está com 3 convidados especialistas, logo depois a gente já vai começar a divulgar aqui em nossas redes, por favor, chamem outras pessoas para assistirem, que vai ser bem, bem legal. E o nosso site está, esse mês inteiro de novembro, ele está colorido de azul, em homenagem aos homens, convidando os homens a cuidarem melhor e mais da sua saúde. A gente está falando de câncer de próstata e outras doenças aí que atingem os homens também. Temos muitas matérias bacanas lá, por favor, entrem lá e prestigiem e não deixem de participar com a gente aqui na nossa live de quarta-feira, agora no dia 18 de novembro, sobre Novembro Azul. Bom, lembre-se também, gente, que a pandemia não acabou, né, Sheila? Você que acabou Era isso que eu ia falar. Pode falar, Sheila. Eu ia falar justamente isso. Para quem tem diabetes, manter o tratamento, tá? Procurar fazer exercício, pegar sol, é uma coisa que eu passei a fazer. Pega um hobby, faz uma atividade para distrair um pouco a cabeça também. Foca na alimentação mais saudável possível e se proteja, tá? Porque a pandemia não acabou, a gente não tem vacina, não é o momento de confraternizar ainda, tá? Uma hora a gente vai poder se encontrar novamente. Mas, por enquanto, vamos cada um cuidar do seu quadrado. É difícil, né? Olha, então não esqueçam de seguir aí os protocolos sanitários, as regras de ouro, né? Usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool gel, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, como a Sheila falou, gente, não dá para fazer um festão, né? Por favor. Estamos vendo aí muitos países enfrentando uma segunda onda. Aqui no Brasil está essa polêmica aí em torno dos números, né, da Covid-19. A gente teve um agravamento dos quadros aí, muitos hospitais aí recebendo muitos casos, e a gente está aí vivendo essa situação novamente. É importante a gente não deixar de ficar alerta, gente. Olha, se cuidem dos seus aí, sempre que possível, fiquem em casa, procurem fazer uma
manter a saúde em dia, independente de ser diabético, pré-diabético ou não diabéticos, enfim, todo mundo tem que cuidar da sua saúde e não deixar ficar vulnerável, né, a esse vírus que ainda é tão misterioso, tão danado, como comentou aqui a doutora Jacira. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada de terem participado com a gente. Até uma próxima. Obrigada, doutora Isabela. Obrigada, Sheila. A doutora Jacira não voltou, mas ela certamente vai nos deixar depois o recadinho dela. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada a quem participou. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo.